não é possível ficar mais do que uma semana sem o Sem Gravidade, a gente sabe disso, e é por isso que a gente voltou aqui, despencando nos seus ouvidos, com mais um programa que vai ser interessante demais, né não, Igor? Exatamente, estamos aqui de novo, né, no mesmo horário, no paradoxo da meia-noite, o Sem Gravidade sempre aparece. É, a gente tá aqui, a gente não vai a lugar nenhum, e daqui pra frente eu te garanto que os episódios vão só melhorar, porque a gente não anda pra trás, né, cara? A gente só anda pra frente, só melhorando a qualidade, melhorando os equipamentos, investindo, colocando esse negócio aqui em ordem e cada dia mais pro alto. Certo, e essa ideia de andar pra frente é um dos papos que vamos ter nesse programa aqui. Se a vida é sempre andar pra frente ou a vida é estagnada. Olha, hoje o papo promete, hein, cara? Ah, tá aí uma daquelas questões existenciais que a gente fica debatendo aí por alguns milênios. E nunca se resolve, né? Ah, que bom, a gente tem que ter alguma coisa pra se distrair, né? Os problemas intermináveis da vida humana. Pois é, mas cara, calma lá, segura a onda aí, coloca a mão na fogueira do papo inicial aqui, vamos aquecer um pouquinho as nossas vozes, aquecer um pouquinho o entendimento, começar esse papo de uma maneira mais relaxada. E aí, falando em relaxar, cara, eu já te pergunto, Igor, qual foi o último seriado que você maratonou? Cara, foi Vikings, o último seriado que eu maratonei, porque eu fiquei muito tempo sem assistir, e agora a série finalmente acabou, e eu queria ver se seria mais ou menos o fim de Game of Thrones, que segue todo um curso e no final você não entende muito bem o que rolou ali, mas não, foi muito bom. A série, ela cumpriu o que ela propôs. Pô, cara, Vikings, eu tenho uma bronca tão forte com esse seriado. Por quê, cara? Olha só, quando eu comecei a ver Vikings, eu tava lendo aquela série do Bernard Cornwell, Crônicas Saxônicas, não sei se você já ouviu falar. Não. Cara, é excelente, ele é uma ficção histórica, é como eu chamo. Ele pega fatos históricos reais e coloca um personagem fictício pra ir andando pela história, sabe qual é? Sim. É muito divertido, cara. E ele faz umas descrições muito maneiras das batalhas, entendeu? Tipo, o cara que vai batalhar, ele escolhe estar no topo da colina, porque quem luta subindo a colina vai ficar cansado mais rápido, né? Tática de guerra, né? Antiga, né? Se você tá no topo, você administra a batalha. O Obi-Wan já falava, né? Eu tenho o plano mais alto aqui, não vem não. Mas olha só, o problema que eu tenho com Vikings é que eu tava lendo esses livros, né? E aí eu descobri que Vikings, parte tinha sido inspirada nessa série do Bernard Cornwell. Eu pensei, caraca, vai ser louco o negócio, né? Tipo, vão ensinar as batalhas de verdade e tal. E aí eu vi o primeiro episódio, né, velho? Vamos concordar que aquilo dali é o cos pobre. Cara, eu vi um cara com uma machadinha dando couro no cara com espada, velho. Isso não existe. Olha que eu tenho que discordar de você, hein? O quê? Eu quero ver, bicho. O cara tava com uma full plate, armadura, aço da cabeça até os pés, tomando couro pra uma machadinha. Olha, cara, você vai pegar lá o final do Japão lá, Império, os caras iam morreram, né? Mas iam de espada contra metralhadora, né? O último samurai tá aí pra gente não esquecer nunca, né? Mas tinha essa questão das armas, né? Depois foi se adaptando, os daneses, né? Que assim eles chamavam, eles vão adaptando suas armas, mas a machadinha fica como emblema aí dos vikings. Mas o engraçado é que, assim, nessa questão dos vikings aí, pelo menos, voltando alguns milênios, o que fez, por exemplo, o Império Romano ser o que foi era tecnologia, né, cara? Eles dominavam uma técnica pra moldar o aço. Não era aço, era ferro, né? Mas eles conseguiam fazer espadas que eram mais duras, entendeu? Que conseguiam rasgar não, né? Mas conseguiam serrar osso sem quebrar. E também a questão das táticas de guerra, né? As legiões romanas, eles usavam escudos, tinham técnicas pra bloquear ataque, eles fazem aquelas casinhas lá que todo mundo já assistiu algum filme ou jogou algum jogo com aquela formação deles de subir escudo por cima, por baixo, a tartaruguinha. Como é que é o nome? Se eu não me engano, era barreira de escudos, que eles faziam uma fila na frente, né? E aí vinha o exército do outro lado,
e ele só, pum, fincava ali no chão e esperava. E aí, o exército batia neles, cara, como se fosse uma onda que quebrava no Recife, entende? Ah. E eles faziam filas atrás, né, pra você segurar a porrada. E aí os caras seguravam a porrada e davam uma estocada por debaixo do escudo, entendeu? E também eu penso que o exército romano também... Ele foi consagrado pela diversidade, né, de pessoas que eles tinham aquelas questões das guerras expansionistas, mas eu acho que também essa questão de expandir tanto é um dentre os vários motivos do fim do Império Romano, porque eles tinham um sistema escravista muito dinâmico, né? Que era diferente dos sistemas escravistas que a gente vai ter, por exemplo, na América Latina. Eles tinham... os escravos tinham a possibilidade de deixar de ser escravos e até, em algum momento, virar soldado ou ser um cidadão livre. Ah, sim, Dentro do Império Romano sempre tinha isso daí. E, inclusive, cara, eu acho que os maiores avanços que existiram na área da filosofia foi justamente por causa desse contato que houve com civilizações diferentes. Porque quando você bate de frente com uma civilização que não acredita exatamente no que você acredita, você tem que começar a traçar uma resposta, entende? E aí, tentando achar essa resposta, é que eu acho que a gente começou a avançar no campo filosófico. Eu não acredito muito naquela história do ensino médio que foi só porque o pessoal tava coçando o saco, não, cara. Não, mas isso aí é professor que ensinou errado mesmo, né? Que essa ideia... É porque assim, quando a gente vai falar sobre... tu vai entrando nos assuntos complicados que dá quase uma palestra aqui. Mas é porque assim, você tem tem um nome pra isso, cara, agora eu vou esquecer. Não é coçando o saco, né, Léo? Ociosidade, a ociosidade. O tempo ocioso do filósofo é ocioso pra pensar, né? Mas o que eu penso que realmente levou à evolução filosófica é quando você tinha debate público. Toda vez que você efervesce o debate público, você começa a ter o debate de grandes ideias. Eu acho que todo debate filosófico começa na política, mas numa política que dá participação à população. Acho que foi assim na Grécia Antiga. Aí no Império Romano, quando você começa ali o domínio sobre a Grécia, você tem ainda as ideias filosóficas, mas você tem umas ideias bem ralas, né? Que é aquele filósofo que você gosta tanto, que é o Diógenes, o Cínico, que de um lado você tinha Platão um tempo atrás, que estava pensando em ideias universais e superiores, e do outro cara, um maluco dentro do barril. que se tocava, no bom sentido quase bíblico, quem não entendeu, na frente dos outros na praça, dizendo que aquilo era filosofia. Não tô zoando Diógenes o Cínico, né? Porque tem uma inteligência na maneira dele se articular. Mas não dá pra comparar com Platão e Aristóteles, né? Vamos falar que foi do cinismo que nasceu o tema do nosso episódio, né, cara? Não, mas você quer que já queimar a largada assim, pra gente começar? Não, foi mal. Não, mas tá bom. A gente já esquentou o papo aqui, acho que já dá pra gente continuar o programa e aí já, né, acabar com essa queima de largada que eu coloquei aqui sem querer, cara, foi mal. Sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre estoicismo. Memento mori, memento mori, memento mori. Você que não sabe, que é novo aqui no Sem Gravidade, essa aqui é a nossa sessão de recados, é onde a gente interage um pouquinho com vocês, é onde a gente conversa um pouquinho com os nossos queridos astronautas, essa galera que fica gravitando ao redor do Sem Gravidade, não é não, Igor? Exatamente, cara, estamos aqui de novo para mais um episódio, e hoje um episódio que vai falar sobre as eternidades da vida, como sem gravidade. É isso aí, essa nossa efemeridade eterna, né? A vida
vida. Eita, nossa, cara, cadê um caminhão pra eu botar uma placa no fundo agora, né? Não, mas é porque quando a gente fala sem gravidade, né, eu lembrei de Interestelar, do nada aqui, né? Bateu aqui na cabeça. Aí eu lembrei daquela cena que o cara, ele usa a força da gravidade pra comunicar com a filha. Você entendeu, né? Voei aqui no assunto. Mas, Igor, essa semana, cara, teve uma postagem que eu fiz no Instagram que ficou um pouquinho só. Rendeu uns comentários aí com os nossos queridos ouvintes. Eu comentei também lá no Twitter, cara, que eu falei assim, ó, eu tava só desafogando um pouquinho as mágoas, sabe qual é? Uhum. Eu falei assim, olha, nós já estamos há quase 1 ano com o canal no YouTube e a gente tem 1 dislike. Eu fico me perguntando quem foi esse espírito de porco, né, velho? 1 ano, todo mundo gosta e tem um cara. O cara tem que ser do contra. E pior que tu chama o hater, cara. É porque assim, a coisa do hater é quando ele é percebido. Ele é tão percebido que a gente falou isso no último episódio e o cara fez questão de dar o dislike de novo. E pode ter certeza. Ah, mas que filho da mãe, cara. E pode ter certeza que ele vai continuar dando dislike. Agora foi percebido. Ah, meu Deus do céu. Aí a Alessandra respondeu assim, a Alessandra Costa lá no Twitter, ela me respondeu assim, tadinho do porco, cara, não compara não. Ai. E não, mas teve continuação, Igor, não parou por aí não. Olha, a Fátima lá no YouTube, ela foi um pouquinho mais simpática. Ela falou assim, Léo, o primeiro hater que deu o primeiro dislike com a alma cebosa, agora é que o cara vai hatear pra sempre mesmo. Mas em contrapartida, vimos nossos valentes astronautas nos defendendo aí, hein? Olha aí, a gente já tá formando nosso pequeno exército aqui, né? Exatamente, pra enfeitar essa hateada aí. Mas, cara, eu acho tão engraçado esse negócio de hate, porque, assim, eu meio que não me importo muito com essa parada, eu acho graça, sabe? Teve uma vez, cara, no Twitter, sei lá qual era o assunto, mas um dos nossos participantes aqui, o 6K, ele puxou uma conversa sobre não sei o que. Aí eu fui lá e falei, tipo, batatas são azuis, algum negócio assim, sabe? Desses comentários que você faz assim, en passant. Uhum. Aí veio o hater me hatear, cara. Aí teve uma hora que ele falou assim, seu fracassado, só tem podcast que ninguém escuta. Aí eu falei assim, cara, eu tô no fundo do poço mesmo. 6K, chega aqui, velho. Chega aqui nesse poço junto comigo, toma essa pá e me ajuda a cavar. Porque se o cara tá hateando... É porque assim, sabe, agora vamos entrar um pouco no hate. A ideia do ódio, ela é muito engraçada, né? Porque as pessoas acham que odiar alguém é o contrário de você amar, né? Você fala, então tem a pessoa que ama e a pessoa que odeia. Não, na verdade, o ódio, ele é uma das formas de amor. Entendendo que, dentro da filosofia do amor, né? Amor é tudo aquilo que nos liga. E o contrário do amor não é o ódio, né? É a indiferença. Então, quando você não quer amar uma pessoa, você é indiferente a ela. Se eu não gosto de determinado podcast, simplesmente eu ignoro, não existe pra mim, não existe dentro do meu espectro de mundo, né? Agora, se eu me importo demais, eu demonstro meu amor de outras formas. E o ódio tá aí como uma dessas formas. Ou seja, o cara que dá o dislike, ele nos ama, pode ter certeza. Cara, mas posso confessar uma coisa? Eu prefiro o cara que ignora do que o cara que dá hate, viu? Porque o cara que dá hate de vez em quando dá uma despirocada na cabeça e sai atirando pra todo lado. Mas é por isso, é que nem a paixão. É igual um homem apaixonado, uma mulher apaixonada. O termômetro, ele vai de 1 a 100, sabe? Em questão de segundos. De um dia te ama, no outro dia te odeia. Depende de como você feriu o coração da pessoa. Um dia a gente vai falar sobre amor aqui, a filosofia do amor aqui no Sem Gravidade. Ei, rapaz, a gente fala demais dos gregos, né, velho? Falar assim, amor sem falar de grego é complicado, não dá. Eu admito que eu dou uma forçada também, porque é minha área, né? E eu gosto, sou apaixonado pelos assuntos. Cara, um dia a gente tem que parar com essa bulinagem que existe comigo aqui, porque nunca tocamos na minha área, velho. Ninguém nem sabe o que sabe? Para, Léo. Não, para. Não, a gente pode ter tocado na sua área de atuação profissional, né, e tal. Porque eu não acho que a filosofia é uma profissão, mas uma vocação. Mas, assim, quantos assuntos sobre quadrinhos, Hollywood, que eu entendo nada, velho. Eu lembro do episódio que a gente tava conversando aqui, e eu voando, cara, e vocês falaram o nome dos atores, das atrizes, porque eu gosto, mas eu vejo muito como entretenimento, então só passa pra mim, né? E vocês conversando, eu falei, gente, o que eu vou comentar aqui? Eu só ficava, tá, isso aí. E foi assim, metade do episódio. Olha aí, cara, ó, eu já deixo registrado aqui essa segunda bulinada do Igor em mim, porque eu tô aqui tentando me fazer de vítima e ele não tá deixando. Pera aí, olha o que você tá... Tá complicado isso aqui. Olha o que você tá falando.
Deixa quieto. Bulinei ninguém. Pessoal, tô de boa, entendeu? Eu e o Léo tem uma distância aí de mais de 1.000 quilômetros de distância, entendeu? Mas tá, Igor, a gente tá falando aí de tanto amor e ódio, mas, cara, pra quem nos ama, a gente tem que falar onde a galera pode encontrar a gente, né não? Exato. Diga aí, onde podemos ser encontrados? Eu começo falando do Twitter, você pode encontrar a gente lá no @LeoSemGravidade ou no @SemGravidade_PC. Também no Instagram, através dos perfis @ProfIgorPH, @LeoSemGravidade e @SemGravidadePodcast. E a gente também tem uma página no Facebook, que é no facebook.com/SemGravidadePodcast. Também estamos disponíveis no YouTube, através do youtube.com/SemGravidadePodcast. Eu já digo que lá a gente já bateu o primeiro milhar de ouvintes em um vídeo só, que foi o vídeo dos Trapalhões. Tá bombando, cara, eu nem sei porquê. Provavelmente foi compartilhado aí por alguém, alguma coisa do tipo, e o que nos deixa feliz, né? Seja lá quem foi, já agradeço a você, valeu. E a gente tem também as nossas rádios, a gente tá lá na Atroz FM, que é atrozfm.com, toda quarta-feira às 8 da noite e no dia seguinte às 8 da manhã. Temos também a shockwaveradio.com, toda quinta-feira às 4 da tarde. Também não se esqueçam que temos a nossa querida xícara, para você tomar aí uma deliciosa bebida, seja ela de qual procedência for, né? Através da loja estampei.com.br/semgravidade. Nós temos também o nosso site lá no semgravidade.com, se você quiser indicar um amigo, quiser dar uma olhadinha, dar uma acessada, uma passada, tá lá, tá sempre online, 24/7. O nosso site é o nosso escravo, cara. A gente não paga nada pra ele, mas tá sempre lá trabalhando. E é isso, e como diriam os gregos, se você está aqui agora ouvindo o nosso podcast nesse momento, nessa eternidade de instante, é porque é a sua vocação e o cosmo te levou até aqui. Então sobe a música. Igor, nós voltamos com mais um programa debatendo aqui as principais escolas da filosofia, né, cara? Nós temos aqui esse nosso punho filosófico, né, cara, pra bater um pouquinho na história. E vamos lá, né, pensar um pouco sobre uma das correntes filosóficas que teve mais influência na história do mundo ocidental. Muitas vezes escondida, né, no cantinho dela, outras vezes na boca de marqueteiros. Ah, sim, e hoje, cara, hoje o que existe é só marqueteiro vendendo como... Não, pera, já tô queimando largada de novo. Pera lá, vamos voltar. Em primeiro lugar, Igor, conta pra galera, qual é o nome da escola filosófica que a gente tá abordando hoje? Hoje vamos falar sobre o estoicismo, né? Além de tentar definir aqui o que é estoicismo, também falar sobre a influência dele dentro da sociedade ocidental e também da modernidade da sociedade ocidental. Ah, sim. Ótimo, cara. Muito bom. E eu já começo falando aí pra você que tá nos escutando qual é a definição de estoicismo, mais ou menos, porque vocês sabem, eu sou curioso. O Igor é o que manja, eu tô aqui só quase que um cínico. Eu sou o cara do barril, né, cara? Acha que sabe tudo e não sabe nada. Jorge o Cínico. É o Leógenes aqui? Não. É porque, assim, tem muitas coisas que as pessoas falam que não tem nada a ver, né? Mas, assim, alguns dizem que quando o X-Pirito, né, o Bolanos foi pensar no Chaves, pensou um pouco no Diógenes. Eu não duvidaria, porque o Bolanos, ele tem essa vertente filosófica, né? Estudou o drama inglês e tentou passar isso de um jeito meio que comédia, né, pra gente. Só que, assim, é bem difícil. Mas o Diógenes, ele era que nem o Chaves, né? Ele morava no barril, imitava cachorro, só fazia umas coisas que o Chaves não faz. Mas eu acho que a grande diferença que existe ali é porque o Diógenes fazia porque queria, né? A gente nunca vai saber, já passou muito tempo, mas dizem as histórias que ele recebia convites pra morar numa casa e tal, ser bancado por admiradores, ele falava, não, tô de boa no barril, vou ficar aqui em praça pública fazendo minhas necessidades. Essa é a vida, é o sonho. O Chaves também. Você vai lembrar que quando chamavam ele pra morar não sei aonde, ele, não, tô bem aqui, eu moro na casa
Aí quando ele ia falar o nome da casa, né? Aí cortava a cena, né? Sempre tem que manter o mistério. Mas então, definição de estoicismo, velho. O estoicismo, o nome vem de estoa. E estoa era uma varanda grega. Não, tô zoando, não era uma varanda grega. Mas, gente, tentem imaginar aí aqueles... Na verdade, era uma varanda mesmo. Sabe aquele corredor gigante cercado de colunas de um lado e do outro, que ficava do lado de fora dos templos gregos? Era aquilo ali. Aquilo que eles chamavam de estoa. E eles viam a estoa como um lugar público para se debater ideias. Era meio que um lugar acolhedor para você conseguir debater as ideias, um lugar a salvo, entendeu? Era a praça pública deles em que você, em teoria, né, não iria empregar a violência para convencer os outros das suas ideias. Exatamente. E não é tão diferente depois dessa escola de pensamento que vai também tentar entender quase como o Balu, né? Do menino Mowgli, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Olha, fiz uma referência a Mowgli e o menino lobo. Muito bom. E o estoicismo, da forma como ele nasceu, em primeiro lugar, ele nasceu em Atenas, né? Tá ainda ali com os gregos, não tinha nem chegado nos romanos ainda. E o fundador, que se diz, era o Zeno. Eu esqueci a cidade que ele nasceu, mas era Zeno de um lugar aí. Zenão de Sítio. Por aí. Zerão? Zenão de Sítio. Tá falando do fundador? É isso mesmo, Zenão de Sítio. Zenão? Zenão? O cara tem nome de pelada de futebol, velho. Tipo Bastião, né? É o Tião, bicho. Caraca! Não, e o motivo que eu tô surpreso aqui é porque eu vi o nome dele em inglês, entendeu? Que é só Zeno, cara. Não é Zenão, não. Tá explicado. Fiquei surpreso agora. E olha só, ele, assim como muitos outros, né, ele foi influenciado por Sócrates, e uma coisa que ele tentava alcançar com essa filosofia dele era a eudaimonia, que seria o conceito de felicidade dos gregos, né? E ele tentando chegar nesse conceito de felicidade, é que ele acabou traçando as diretrizes básicas do estoicismo, veja só. Sim, vale lembrar que o estoicismo, dentro dessa forma de pensar, estoicismo, ele vem depois de Aristóteles, né? Ele já dentro ali do período helenístico, dentro da filosofia helenística, só que ele, na verdade, ele é um resumo do pensamento popular grego, tá? Esses debates iniciais, eles começam dentro da filosofia em Parmênides e Heráclito. E os dois, eles vão divergir. O primeiro, ele vai falar o seguinte, olha, a vida, ela é uma vida essencial. E agora eu peço pro meu querido ouvinte prestar atenção nisso para que você entenda toda a discussão a posteriori. A vida, ela é essência, né? Como defendia Parmênides, ou como defendia o segundo, que falava que a vida é trânsito, né? Que a vida era como um rio, né? Aí aquela frase famosa de Heráclito, né? Que não se pode pular 2 vezes no mesmo rio, né? Porque o rio já é outra coisa, já mudou, já não é o mesmo rio que você viu anteriormente. Aí alguém vai perguntar assim, mas eu não entendi qual é a desses caras. É simples, você é o que você é em essência, você é a mesma coisa desde que você nasceu, ou você muda constantemente aquilo que você é. Esse é o primeiro debate, né? E o estoicismo, ele vai fazer parte dessa escola de Parmênides, que tenta entender que nós somos o que somos em essência. Sim, é uma visão mais determinística, né? Mas, voltando um pouco ainda, só pra colocar uma timeline aí pra vocês, gente, o estoicismo, ele tem 3 fases, né? Que são divididas, que é a estoa inicial, estoa média e estoa final. A estoa inicial nasce mais ou menos ali entre 300 e 100 a.C., né? Em Atenas. E ele tentava dar uma resposta ao epicurismo, que cara, o epicurismo assim, da mesma forma que a conclusão lógica do estoicismo pode ser um absurdo, né? Dependendo do quão profundo você vá, o epicurismo, velho, vai na completa
contramão, né? É totalmente materialista, tá pouco se lixando pras virtudes, e o que importa é só o prazer, né, bicho? Enquanto eu tô de boa, o mundo que se lasque. É porque, assim, a verdade é que o epicurismo, É porque, assim, filosofia é algo muito legal, porque você acaba vendo beleza em tudo, né? Todas as formas de pensar. O epicurismo, o hedonismo epicurista, ele não via o prazer como a gente vê no hedonismo moderno, nessa ideia de hedonismo, da pessoa que vai só buscar o prazer. Na verdade, o hedonismo epicurista é minimizar o prazer, né? Vou dar um exemplo aqui. Digamos, quem é mais feliz? O Léo, que quando acorda de manhã cedo, ele só se sente feliz se ele tomar um Nescau, né, com anchovas. Nescau foi ótimo. Não, sim, e um pão árabe, sabe? Isso não pode ser fermentado, tem que vir da Arábia mesmo, com, sabe, o chocolate, Nutella, trufas, entendeu? E um pouco de caviar em cima de tudo isso. Quem é mais feliz? Ele ou eu, que me satisfaço comendo pão com pão? Já sabe o que é pão com pão? Não. Quando eu era empresário, eu tinha alguns funcionários que comiam assim, né? Eu comprava pão pra eles, eles abriam o pão, passavam manteiga, colocavam um pão dentro do pão. What? Cara, essa galera que trabalha com trabalho pesado, braçal, eles são os melhores pra inventar comida doida, velho. Tipo, pão com leite condensado, de onde você acha que veio? O cara colocava pão com pão e pra dentro, sabe? Quem consegue ser mais feliz? Eu ou o Léo? Obviamente que, se a gente for pensar em porcentagem, sou eu, né? Porque padaria você consegue encontrar em qualquer esquina e já caviar com pão árabe fica um pouco mais difícil. Então a ideia de Epicuro é isso, você diminui o prazer para que você consiga sentir prazer em qualquer coisa e assim você consegue não prostituir seu corpo. Quando você vai refinando o prazer, você acaba prostituindo seu corpo e você só vai conseguir sentir prazer em coisas mais elevadas. Pois é, e o estoicismo também, ele é meio que uma expansão do cinismo. Desculpa, não é do cinismo, né? Que eu já tô sacaneando com o cinicismo aqui. Porque tem que fazer essa diferença, né? O cara era tudo cínico, né? Não. É porque tem uma corrente de pensamento que são os cinicistas que vieram justamente de Diógenes, que viam a vida de uma forma meio extrema, né? Porque da mesma forma que o epicurismo abraçava, de certa forma, aí, o prazer, né? Mesmo rejeitando o desejo e tal, os cinicistas, eles rejeitavam toda forma de materialidade, né, cara? Pra eles, a única coisa que existia era a virtude, e pra eles isso era muito bom porque não dá pra roubar a virtude, né? Então você já nasce com tudo que você precisa pra viver pronto, porque a única coisa que você tem que fazer é ser virtuoso. E é meio que nessa linha que o estoicismo se desenvolve, né? Porque quando o Zeno ou Zenão chega ali com a ideia, ele vem e fala, olha, o que importa mesmo é você viver uma vida virtuosa e o resto, o material, é transitório. Então, não era nem essa a questão dele, né, da transitividade, mas o que ele focava mesmo era nisso, na virtude, né? Porque assim, quando a gente vai pegar o estoicismo, e eu não vou ficar no estoicismo falar sobre as etapas, né? Vou falar de um modo geral. O estoicismo, ele vem tentar fazer uma aplicação daquilo que é a eudaimonia, né? A eudaimonia, quando você se encaixa na vida. Os gregos, eles entendiam o mundo mais ou menos, mas bem mais ou menos, parecido como os cristãos entendiam, né? Por isso que o cristianismo, ele teve essa capacidade de se expandir tanto dentro do território grego e romano. Mas assim, eles entendiam o universo como um cosmo fechado, que não era o universo, era o cosmo, né? E se o cosmo é fechado, como um corpo, cada um tem seu lugar, certo? Então, cada um nesse cosmo tem uma função e eu só consigo fazer bem pro cosmo e pra mim mesmo quando eu encontro essa função e sigo essa função, entendeu? Então, eudaimonia é quando eu me encaixo com o universo. Aí eu sou um indivíduo que é quase a tradução de alegria, né? Eu sou um indivíduo feliz porque eu encontrei o meu lugar. Memento mori, omnes aerum nascet dolores erit vobis occasios tendere virtudem et exercis.
E eu diria que a grande diferença que existe aí nessa visão de mundo é justamente a personalidade, né? Porque enquanto você tem os gregos com essa visão mais gnóstica da natureza como, vamos até colocar nas palavras deles, né? Como mãe Gaia, e você tem o cosmo, o Urano e tal, a forma como eles imaginam a criação é com esses personagens, né? Que meio que se tornam sem personalidade, meio que se dissolvem na cultura popular. No cristianismo você tem um Deus, né, que é meio diferente porque ele é totalmente pessoal. Ele tem uma personalidade que é essa daqui que não muda, é um pouquinho diferente de Zeus, que de acordo com quem estiver contando a história de Zeus, Zeus vai ter uma personalidade diferente, né, mas com o Deus cristão, a imutabilidade dele e o fato dele ter uma personalidade tão arraigada, né, quanto ao próprio conceito de existência, torna a própria visão um pouquinho diferente, né? Talvez seja essa a grande diferença, não sei. Não, você tem algumas diferenças. Você tem essa questão do Deus amor, né? Porque Zeus, ele é justiça, mas Zeus, ele não é amor, né? Já Cristo, ele é justiça, amor, beleza, verdade. Ele tem todos esses atributos. Tem a questão da individualidade do cristianismo. O cristianismo, ele trabalha muito bem essa questão da responsabilidade individual e também da ação humana, que isso já difere um pouco já do estoicismo. A ação humana no sentido que a parábola dos talentos, né, vai falar sobre isso. Se eu trabalhar, eu consigo mudar a natureza, aquilo com que eu tinha inicialmente. Então existe uma certa transitoriedade, não no sentido de essência, mas de mudança das coisas. A vida, ela não necessariamente precisa ser como ela é, entendeu? Tem como mudar, tem como eu nascer condenado e depois ser salvo. Tem como eu ter um talento e no final ter 30 talentos. O cristianismo, ele traz essa ideia de mudança, que é diferente dos primeiros pensadores filósofos, né, que vão trabalhar sobre a transitoriedade, falar que a gente muda constantemente. Não é bem isso que o cristianismo está falando. Na verdade, o cristianismo, ele até faz como falar, não uma união, uma síntese desses dois pensamentos, mas ele tem essa abordagem, porque no estoicismo, o estoicismo, ele é muito bonito em algumas questões, mas quando você vai parar para pensar que cada um tem o seu lugar determinado, é muito fácil você falar que um rei, né, ou um abastardo dentro da Grécia, ele tem a eudaimonia, né? Ele é feliz porque ele se encaixou como abastardo. Tá fácil se encaixar assim, né, meu amigo? Só nasce rei, vocês que se lasquem aí, plebeus. Agora o servo que tá lá limpando o chão, não sei muito bem se ele tá achando que aquele é um encaixe da vida dele, não. Aí, só pra pontuar aqui as outras duas fases do estoicismo, né? Você teve essa fase inicial, que o grande nome foi o Zenão, ou Zeno, você escolhe. E você teve a segunda fase, que o nome que eu diria mais importante foi o cara que tinha o nome mais maneiro nessa história aqui, velho. Cara, o nome dele era Poseidonus. Tipo, o Poseidon mais um pouquinho, entendeu? Poseidonus. Uma extensão de Poseidon. Exatamente, só um pouquinho a mais. Uma coisa interessante é que essa segunda fase, né, da mesma forma que a fase inicial foi ali de 300 a 100 a.C., essa foi de 100 até 0, né? E eles deixaram um pouco o foco na ética e nessa fase especificamente focaram um pouquinho mais na ciência e estavam mais abertos à racionalidade e à lógica, que são os 3 pilares do estoicismo, né? Então eles só balancearam esses 3 aí, né? Colocaram um mais um e menos no outro. E você tem a fase final, cara, que é a mais importante porque os relatos que nós temos do estoicismo, todos vêm dessa fase e você tem 3 nomes que são muito importantes aqui, que é o Seneca, o Epiteto e o imperador Marco Aurélio, cara. Um dos ditos, né? 5 bons imperadores de Roma. Uma coisa muito interessante do relacionamento, pelo menos de 2 deles aqui, é o relacionamento que existiu entre Epiteto e Marco Aurélio. Não achei nenhum relato de que os dois viveram no mesmo período ou que mesmo se conheceram, mas o imperador Marco Aurélio era fã de carteirinha do escravo Epiteto, cara. Olha só. E nessa época era normal de se acontecer, porque, como eu falei, a escravidão dentro do Império Romano, ele era diferente, né? Você tinha reis que eram escravos, você tinha poetas, você tinha músicos. Normalmente eles porque eram guerras expansionistas, né? Você conquistava uma terra e aquela pessoa
pessoa, normalmente ela virava escravo e depois serve, etc. Pois é, e olha só, o livro mais emblemático que nós temos hoje do estoicismo original, né, que a gente tem, assim, descrevendo mais a visão de mundo de um estoico, é justamente o livro Meditações do Imperador Marco Aurélio. E nesse livro, cara, o que mais tem é citação ao Epiteto. Olha só, ele passou o livro inteiro falando, não, o Epiteto aqui tinha razão, o Epiteto falou, tá falado, aconteceu mesmo. Uma outra história interessante que existe sobre Marco Aurélio é justamente sobre os conceitos chaves do estoicismo, né? O estoicismo, ele entende que o sentido da vida é viver uma vida virtuosa, mas assim, é importante você também saber quais são as virtudes que os estoicos prezam. E uma das virtudes, e eu acho que o Igor vai até ficar bravo aqui, porque eu mesmo não entendo isso como virtude, ou talvez seja, não sei, você me fala. Uma das virtudes que eles mais admiravam era o controle, né? E como é que eles entendiam o controle? O próprio, se eu não me engano, foi Epiteto que falou isso, não com essas palavras, mas eu vou parafrasear aqui, que ele falava assim, que a grande diferença que existe, né, o grande fator que existe, tanto na liberdade quanto na felicidade, olha só, é um escravo falando isso, é o controle. São as coisas que você controla e as coisas que você não controla. E aí a gente entra em um dos pontos principais do estoicismo, que é justamente esse, o ponto do controle. Por quê? O estoico, ele fala assim, que as coisas que eu não tenho controle, então eu não tenho motivo para me preocupar. E eu colocaria aí até uma frase moderna para tentar colocar um perfumezinho nesse axioma, que seria mais ou menos assim: se preocupar por antecipação é o mesmo que mascar chiclete para resolver uma equação de álgebra. Não faz muito sentido você fazer o primeiro para resolver o segundo, né? Mas é o que a gente faz hoje em dia. E nisso, cara, isso é um ponto bom do estoicismo, né? É porque assim, o estoicismo ele vai trabalhar em parte com o tempo. Por exemplo, você não tem pensadores como Santo Agostinho, ele não era estoicista, mas ele também vai trabalhar sobre essa questão do tempo, e Aristóteles trabalha sobre isso também, que todos nós estamos condicionados ao tempo e espaço, né? E são coisas que, na visão do estoicismo também, o cosmos, são coisas que fogem do nosso controle. Então você tem uma certa dimensão na vida daquilo que você pode controlar. Inclusive, a ideia de livre-arbítrio, ela está muito ligada a isso também, que é a ideia que parte da vida você controla e parte da vida que você não controla. E o homem, ele deve se preocupar com aquilo que ele controla. Tem coisas, e isso aí é uma das áreas do estoicismo que eu levo pra vida, inclusive. Eu posso até citar Maquiavel aqui, Virtude e Fortuna. Eu acredito piamente que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para administrar as coisas que são possíveis para nós. Você fazendo o seu máximo, você cumpre o seu papel, porque do outro lado, existe todo um universo de coisas que você não controla e não está nas suas mãos. Mas o importante é você ter ali a preparação inicial. Sim, e o interessante é que existem alguns críticos ao estoicismo durante a história que eles falam que o estoico ele tende a virar um robô, né? E para dar um exemplo mais ou menos como é que essa história surge, teve um estoico, e cara, gente, me desculpem, mas é difícil gravar o nome de tanta gente. Mas teve esse cara que o filho dele morreu e ele não derramou nenhuma lágrima. Ele só chegou, quando perguntaram pra ele, né, sobre o filho, ele falou, olha, ele era mortal, uma hora ia morrer. Então, ele entende a morte como um fato lógico da vida, só que aí você retira um certo ponto empático ali, né, cara, que é o que nos torna humanos, que mesmo diante do impossível, do que nós não controlamos, a gente deixa a emoção aflorar ali um pouquinho, não sei, às vezes esse é um ponto que eu acho que o estoicismo vai um pouquinho além do que devia ir. Entendo. Só que isso aí é um erro, na verdade, né? Obviamente que quando você vai pensar no estoicismo, e não só no estoicismo, quando a gente fala sobre visões da vida mais deterministas, elas principalmente falam sobre o corpo, tá? Quando a gente falou inicialmente que você citou sobre ética, os estoicos eles trabalham muito a questão da ética. A ética do estoico é o corpo. A ideia é que eu tenho pulsões, que eu tenho desejos, que eu tenho vontades na vida e eu tenho que ir em direção a essas vontades para que eu me sinta pleno naquilo que eu sou. Tanto que Zenão, o seu autor preferido, ele falava o seguinte, que nós nascemos com 2 orelhas e uma boca, exatamente para que
que possamos ouvir mais e falar menos. Então, a questão do corpo era muito presente dentro dos estoicos, e os sentimentos também são. Então, por isso que eu falo que, quando a gente vai falar sobre dentro desses pensamentos deterministas, principalmente dentro do estoicismo, falar de não aceitação de sentimentos é complicado, né? Porque é exatamente isso que os caras estão falando assim, ó, pelo menos desde o início do estoicismo, é assim, ó, se entrega aos seus sentimentos, seus desejos, porque dentro deles você vai conseguir encontrar suas vocações, e dentro das suas vocações você encontra um encaixe com o mundo e chega a eudaimonia. Memento mori, omnes aerum nascet dolores erit vobis occasios tendere virtudem et exercis. Aí, cara, a gente pode falar um pouquinho, inclusive, do determinismo, né? E aí eu falo, quem critica os estoicos, eles conseguem achar um terreno muito fértil justamente em qualquer crítica que você encontra ao determinismo. Dentro do determinismo você tem aquela ideia de que o futuro é fixo, né? A gente tá aqui só de passagem, e aí você já encontra o pensamento lógico. Cara, se já tá tudo ajeitado ali e eu não tenho voz, então por que eu deveria fazer alguma coisa, né? Mas aí que tá, agora a gente entrou na minha seara, porque eu acredito no tempo como fechado mesmo, né? Porque isso não é um problema, obviamente, que é puramente racional, filosófico, metafísico, né? Porque se a gente tivesse problema para essa solução do tempo, né, tem um Nobel esperando qualquer um lá, entendeu? Já faz aí alguns aninhos aí que estão tentando resolver esse problema. Tem pessoas que acreditam que não, outros acreditam que sim, outros que acreditam que o universo se replica, mas o primeiro que vai pensar um pouco sobre isso é Agostinho de Hipona, né? Quando ele entende que o tempo e o espaço eles são correlacionados dentro da alegoria dele do relógio de Deus, né? Que o tempo é como se fosse um relógio na mão de Deus. E pensando nisso, aí vem um pensamento que é cético, mas como falaria Ariano Suassuna, é um realista esperançoso. E eu penso o seguinte, na verdade, a gente tem muita fé na autonomia humana. Eu acho que somos muito mais peões jogados dentro de um tabuleiro que já tem uma conta certa do que seres que vão conseguir fazer uma mudança muito relevante no final no final desse jogo de xadrez, entende? Eu acredito que a gente consegue fazer uma mudança dentro da própria vida, mas eu, como acredito em tempo fechado, acho que até essas mudanças já são pré-determinadas. Por incrível que pareça, cara, eu também concordo contigo. Eu sou muito mais calvinista do que arminiano. Eita, agora eu coloquei uma guerra aí pro povo. Quem não entende nada não sabe nem do que tá falando, mas... Mas, enfim, eu tenho opiniões muito nuançadas sobre esse assunto. Vamos deixar isso um pouquinho pra lá, porque, olha só, tem uma outra coisa que eu acho que o estoicismo acerta, cara, e é justamente nessa vertente mais determinística que eles assumem, que é justamente quanto à parte do controle, porque eles dizem assim, olha, você sempre deve comparar o que está ao seu alcance, no caso, o que você pode controlar, e o que não está, entendeu? E aí, você foca em tentar resolver o que você pode, o que está ao teu alcance, e você para de se preocupar com as coisas que não estão ao seu alcance. Sim, inclusive Pascal ele replica essa frase, que salvo engano é dos de Zenão, né? Vou falar Zeno pra não ficar te incomodando muito com o aumentativo. Eu vou chamar ele de Tião daqui pra frente. Ele fala que um dos problemas do ser humano é exatamente focar muito no futuro, nas coisas que estão por vir, e não fazer as atividades que você precisa fazer no momento, né? No presente. O que molda o futuro é o presente, certo? E um dos problemas do ser humano, isso é Pascal, e como todo bom filósofo cristão, ele já chega pagando sapo pra todo mundo, né? E ele fala, olha, um dos problemas é esse, o homem ele fica divagando entre passado e futuro porque o presente, ele dói um pouco, né? Aí vai lembrar que quando você vai acordar de manhã cedo pra trabalhar, ou pra escola, ou pra faculdade, é sempre um martírio se você não tiver 12 anos de idade, que, né, a criança pula da cama. Mas adulto levanta meio estressado, né? Pelo menos eu, né? Eu levanto meio estressado, tomo um banho, aí depois eu realmente tenho essa rotina, eu tomo banho, eu tenho que tomar café meia hora em silêncio, nem os
cachorros podem latir nada perto de mim, até chegar nos 40 minutos e eu começar a florescer como pessoa. Exatamente porque é o martírio do presente ali, das coisas que a gente tem que fazer. Olha, mas tem um conselho, né, dos estoicos aí, que esse eu assumi pra minha vida por acidente. Não é que eu tenha lido sobre o estoicismo antes, cara, mas chegou a mim de um jeito, eu tomei uma decisão. Eu, em um ponto da minha vida que eu não me lembro exatamente qual é agora, eu decidi que eu ia memorizar o sentimento de estar gripado com o nariz entupido. Porque essa é uma das coisas que mais me irritam, cara, que é ficar tendo que assoar o nariz toda hora. Você acabou de assoar e o nariz já entupiu de novo. Assoou, o nariz entupiu de novo. É irritante pra mim, cara, entendeu? E eu falei assim, cara, eu vou memorizar esse sentimento, porque memorizando esse sentimento, eu vou me lembrar mais tarde, quando o meu nariz estiver bom, pra eu ser mais grato pelo meu dia, entendeu? Só por estar com o meu nariz desobstruído. E, cara, que diferença isso fez na minha vida, tá? Eu sei que parece meio bobo, mas quando você pega uma coisa pequena dessas e você consegue dar uma magnitude maior, você começa a ver beleza e começa a ser grato por outras coisas também, entende? Porque você consegue ver a sua vida como algo melhor, simplesmente porque não está pior. Exatamente. O meu problema com o estoicismo, e tem outros caras que vão trabalhar sobre isso, né? Spinoza também trabalha, ele não é estoicista, mas todo mundo vê que tem uma certa influência, né? Spinoza era o filósofo de Einstein, né? Era quem Einstein gostava de ler, mais de ler, era Spinoza. E Spinoza, ele fala, Spinoza sim, era... que é a liberdade pra Spinoza? É descobrir que você não tem liberdade. O cara já começa dando um chute na sua cara. Mas assim, uma das coisas que eu discordo disso é quando esse tipo de discurso ele se torna pessimista. Aí é complicado. Quando você trava a ação humana, quando você se contenta com o fracasso. Esse é um dos problemas do discurso estoicista ou determinista para a vida de algumas pessoas. Um exemplo, eu particularmente, eu gosto de uma visão mais cética da vida, né? Eu tenho uma visão mais realista, o que eu prezo dentro da filosofia, dentro das minhas outras correntes. Só que eu sei que nem todo mundo consegue viver assim, entendeu? Tem pessoas, cara, um exemplo, a gente vai falar sobre coaching. Eu acho que o coaching é um player totalmente necessário pra vida hoje em dia, sabe? Aí fala assim, eu não preciso. Não, eu odeio coaching, eu tenho vontade de correr atrás com o pau, entendeu? Só que... Eu imaginei a cena agora, tá? Você correndo atrás com o pau de um coach. Não, cara, eu só queria te ensinar a viver. Aí eu começo a correr, a vida é sofrimento e dor, né? E você vai experimentar a dor agora. Esse é um dos problemas que eu tenho com os pessimistas no geral, né? Por mais que eu leio muito pessimistas, eu não sou pessimista, eu entro ali no realismo e no ceticismo. E um dos problemas é esse, porque, cara, se você tem uma pessoa que tem uma dificuldade, tá passando alguma tristeza na vida, ela vai precisar, sim, de mensagens motivadoras, de coisas que levantem ela pra ela deixar de hipersensibilizar aquele lado da vida. Tem pessoas que precisam disso de fato. E não é porque você não precisa que você vai ficar desdenhando dos outros, né? Eu, particularmente, pra mim, eu sou anti-coach, mas eu entendo que dentro dessa civilização que a gente tem hoje em dia, há necessidade de algumas pessoas que ajudam os outros a trabalharem habilidades pessoais. Sim, Igor, nesse ponto aí, cara, eu faço uma defesa pontual do estoicismo, porque a visão que eles têm, desde Zeno até Marco Aurélio, é que as dificuldades que você vai encontrar na tua vida, elas servem pra alguma coisa. Porque eles são deterministas, né, cara? Então, pra você ser determinista, você tem que acreditar que tudo tem um sentido. E pra ter um sentido, até mesmo o pior dos seus tropeços tem que servir pra alguma coisa na tua vida. Então, cada pedra que você encontra serve de escada. Essa é a visão estoica. E nesse aí, cara, eu concordo totalmente. Hands down, eu tô... Nesse ponto aí, eu te falo que eu sou estoico. Não é pra tudo, cara, mas nesse ponto específico sobre abraçar seus erros e falhas, sabe? Quando você falhou, que você caiu, que você fez merda, fez alguma coisa errada, ao invés de você, sabe, cair na chuva de joelhos e começar a falar por quê? Não! E também não adianta você odiar o mundo, não adianta fazer nada. A melhor coisa que você faz é entender o teu erro, perceber que aquilo dali é uma chance de crescimento e ser um pouquinho estoico nesse sentido aí. E nisso aí é a melhor coisa pra quem já foi corno na vida, quem não conseguiu... E aí, o cara...
quem não conseguiu a promoção do trabalho. Velho, pra isso, estoicismo é a melhor coisa que tem. Porque tem coisa que foge da sua mão, entendeu? E às vezes tem coisa que é pra ser como é, entendeu? Não fica também se martirizando. Eu, particularmente, onde eu levo essa ideia estoica, eu sou mais determinista quando a gente pensa em tempo e tal. Obviamente que eu não nego a responsabilidade individual do ser humano, nem a ação do ser humano, né? Eu acho que é uma aporia. Aporia na filosofia, pessoal, é aqueles problemas que a gente não consegue solucionar, né? A gente consegue chegar até as últimas perguntas, mas a gente não soluciona. Como se dá essa questão do determinismo com a ação humana, eu não sei como se dá. Mas eu sei que, pra mim, na minha visão, a história já é determinada, mas existe uma ação humana que é possível, né? Não pra mudar o quadro todo, mas a minha vida. Então, assim, velho, faz o melhor que você pode, entendeu? Isso eu levo pra vida. Eu faço o melhor que eu posso. Cara, quando tem alguma coisa pra eu fazer, eu viro a noite fazendo algum sonho, alguma conquista que eu quero, viro a noite, sabe? Eu tenho um café, já falei isso aqui no programa, eu tenho um café tatuado no meu braço esquerdo e as pessoas acham que é porque eu gosto de café. Não é, porque quando a gente começa a estudar muito, o café é o seu companheiro, entendeu? Vira as noites com café, moleque, sabe? Dá o máximo. Se você deu o seu máximo, não se martiriza. Pensa assim, cara, foi, entendeu? O importante é você aquecer sua máquina e dar 100%. Na pior das hipóteses, você aprendeu alguma coisa nova. Memento mori, omnes aerum nascet dolores erit vobis occasios tendere virtudem et exercis. Eu deixo ainda mais um conselho dos estoicos. Pare de informar sua estratégia e objetivos pro mundo e comece a implementar, velho. Entendeu? Sim, total. Igor, o mundo moderno tá viciado nisso. E talvez seja desde o início da história, mas eu não vivi a história inteira, eu só vivi esse mundo pós-moderno e é o que eu posso criticar e falar mal. Então, dá licença aqui, ok? Mas você fala o seguinte, da pessoa ficar falando o que ela quer fazer, é isso que você tá falando? De explanar pro mundo? Vou te dar um exemplo que eu e você com certeza já passamos por isso, cara. Olha só, dezembro, dia 31 de dezembro, todo mundo fala, vou fazer dieta e perder 10 quilos até o mês de fevereiro. Quem nunca quebrou essa promessa de fim de ano, hein? Não, é um problema isso aí, cara. Olha, e isso é uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, tá? Porque assim, até pra amigos não é muito bom você ficar contando não, porque você cria expectativa nos outros, e quando você cria expectativa nos outros, você arrumou um problema, não foi pra eles, foi pra você, cara, entendeu? Porque agora você vai ficar tentando, entendeu? Você não tinha um problema, agora você criou um problema, porque agora você vai tentar atender a expectativa dos outros. Tem um cantor de rap que eu gosto muito, que é o Síntese, inclusive ele trabalha muitas questões psicológicas e tal, e ele tem uma música dele que eu gosto muito, que ele fica repetindo a frase, não precisamos de mais problemas. E ele vai repetir, não precisamos de mais problemas. Ele tá falando o seguinte, cara, se não tem um problema, por que você inventa? Não é porque o nosso Sem Gravidade tá virando agora um programa motivacional, não. Mas é dicas pra vida, cara, entendeu? Quando você não tem um problema, não invente mais, entendeu? Se você não tem, não invente mais um problema pra você se preocupar. E contar os seus projetos pros outros é uma das maneiras de criar ali mais um quartinho pra você ter que varrer depois. Cara, gente, todo mundo já tem problema suficiente, você não precisa inventar mais nada, sacou? Quando você quiser fazer alguma coisa, não perca tempo falando pros outros, apenas faça. E um depoimento pessoal de nós dois aqui, né, Igor? A gente pode falar que a gente começou assim, sem gravidade, né? Planejamento zero, cara. Foi por ação. Cara, até hoje eu lembro. Eu pensei assim, por que eu não teria um podcast? Eu pensei, porque eu não tenho ninguém pra conversar, né, cara? E esse negócio de conversar sozinho eu acho coisa de maluco. Eu não consigo. Aí teve um dia, cara, eu acho que, não sei por que você tava online no Facebook. Aí eu falei assim, Igor, vamos gravar um podcast? Você falou, tô fazendo nada. E hoje estamos aqui quase um ano depois, né? Quase um ano, cara, quase um ano. Conseguimos algumas marcas, estamos seguindo nosso fluxo, né, pessoal, e é isso. Eu não tenho também grandes problemas com os coaches de podcast. O Léo chegou pra mim falando que tava quase virando uma religião, coach de podcast? Não. Olha, tá vendo? Já tô emendando aqui. Os coaches de estoicismo. O Léo falou pra mim que tava quase... Eu não sabia disso, cara, sabia? Quando você mudou pra mim, eu falei assim... Aí eu fui pesquisar, caraca, mano, tem um mercado de terapia através do estoicismo, entendeu? E eu realmente tava totalmente à parte disso, porque
porque eu estudei mais para as questões acadêmicas. E, obviamente, que filosofia é a área que eu mais gosto, não é a minha melhor área de formação, mas é a que eu mais gosto. Então, tipo assim, obviamente eu aplico na minha vida também, né? Mas eu não sabia que tinha todo um marketing em cima da maneira estoica de viver a vida. Olha, o problema que eu tenho com esse tipo de coisa é só um. É porque toda vez que você tenta tornar uma coisa qualquer e colocar ele dentro de um processo industrial, que é isso que a nossa sociedade faz com a maioria das coisas, né? Tentar tornar tudo comercial, tudo diluído, tudo muito fácil. Quando as coisas começam a chegar nesse nível, cara, tudo vira frase de efeito, entende? Já não serve mais pra nada. Você dilui tanto o negócio, você deixa tudo tão fácil, tão mastigado pra qualquer um que bata naquele teu conteúdo ali entender, que perde todo o valor, perde todo a nuance, entendeu? Aquele detalhe pequeno que faz toda a diferença, desaparece. Nesse momento, vimos agora a influência da escola de Frankfurt no Léo sem gravidade. Como é que é isso, cara? Adorno, ele falava o seguinte, né? Eu não lembro se era Adorno, acredito, não vou lembrar agora se era Adorno, mas fazia parte daqueles que vão trabalhar sobre a indústria cultural. Ele falava o seguinte: qual é o problema da indústria cultural? E nisso aí eu concordo com eles, né? Que a indústria cultural, ela também vai padronizar aquilo que é o erudito. Eu posso colocar o estoicismo, né? Que é conhecimento erudito, e ela vai padronizar o popular. E o problema é que quando ela padroniza tanto o popular quanto o erudito, ela faz os dois perderem as suas características principais. O erudito, ele perde o rigor e o popular perde a espontaneidade. E esse é um dos grandes problemas da industrialização das formas de pensar, da cultura e etc. Não, mas cara, vamos falar de ironia aqui. Isso tá sacanagem que foi o povo da escola de Frankfurt que foi falar isso, né? Porque eles são os caras que mais diluem qualquer coisa que passa na frente deles, velho. Mas porque porque a escola de Frankfurt, ela é bem ampla, né? Você vai pegar, existem vários tipos de trabalho, eles são neomarxistas, eles vão também pegar um pouco de Weber, mas assim... Eles são a antitécnica, eles são a antítese da arte pra mim, velho. Os caras, o objetivo deles é destruir o que há pra construir algo que talvez possa ser. Assim, o que acontece com a escola de Frankfurt? Porque assim, na mente deles não é isso, entendeu? Essa é a nossa interpretação sobre a teoria crítica, que é uma das coisas que eu tenho. Eu não tenho problema de criticar o tradicional. O problema é quando você usa a única ferramenta que você tem é criticar o tradicional, que é a minha crítica à escola de Frankfurt. Sim. Só que assim, o que eles estavam querendo fazer aqui, a ideia de indústria cultural, e essa tese eu concordo com eles, que é essa ideia de você padronizar as culturas, né? O que eu acho que é um fenômeno que acontece. E eu não acho que a gente tem que tentar mudar isso. É um fenômeno natural dentro da modernidade, né? Mas assim, realmente, essa questão que eles falam que a indústria cultural, ela pega o erudito e tira o rigor dele, é um fato, velho. Coaching tá aí pra mostrar isso, né? Coaching quântico. Não sei se você já viu isso, né? Explica aí pra galera. Não, o coaching quântico, ele vai pegar a teoria quântica, que inclusive todo mundo que fala sobre teoria quântica não entende quase nada sobre teoria quântica. Não é porque são burros, normalmente são doutos em física, não é porque a teoria quântica, ela é extensa e a gente entende pouco hoje em dia, exatamente porque a gente não tem instrumentos de medição, né? A gente sabe que existe alguma coisa ali, mas a gente não consegue medir o que acontece. Aí aparece pra mim um coach que leu 2 livros sobre mecânica quântica e começa a dar palestra motivacional baseada em teoria quântica, dizendo que o seu pensamento molda o mundo material. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum. Do mesmo jeito acontece com o estoicismo, do mesmo jeito acontece com outras séries. Os caras vão lá, leem um pouquinho sobre o negócio e tentam aplicar. Obviamente que você tem dentro da psicologia e dentro dessas formas de tratamento muitos filósofos, porque, né, a psicologia ela começa inicialmente como filosofia. Só que assim, cara, você pegar e fazer um grande evento de marketing falando que se eu apertar o meio da sua cabeça, você vai soltar o seu chakra e vai virar um super-homem e vai conseguir todas as propagandas da empresa, é meio complicado. Pera aí, Igor, eu lembro que você me falou um termo pra esse tipo de coisa aí um dia que eu quase morri de rir, cara. Era conversinha no jitsu, alguma coisa assim, né? Conversa no jutsu, né? Pois é, são os coaches, cara, que já inventaram até ninjitsu e pra tentar ganhar uma grana, ó.
E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.